Oi, com uma tristeza enorme no meu coração e muita força para não chorar, que eu venho aqui gravar esse vídeo para você. Um dia que eu fui acordado com uma notícia horrenda. Eu estava em contato com o Raíssen Abac e a Carolina Ercolim para nós começarmos a nossa conversa, em que eles perguntam e eu respondo, fazendo 8 comentários de manhã na Rádio Eldorado, 107.3, no Jornal Eldorado, quando o Raíssen me contou da tragédia do CT do Flamengo, um incêndio que começou às 5 horas da manhã e que matou 10 garotos da base do time sub-15, dos times sub-15 e sub-17 do Flamengo, feriu 3, um com muita gravidade, os outros 2 expirando cuidados, e 13 outros escaparam. A dor é maior porque são crianças mortas num incidente, todas com um sonho de brilhar no futebol. Todas talentosas. Se não fossem, não estariam jogando na base do Flamengo. A base do Flamengo revelou grandes ídolos do futebol no Brasil, como Gerson, o canhotinha de ouro, como Zico, como Dida, como Rubens, como Leônidas da Silva, para ir mais longe. Pois é, todos talentosos, todos arrimos de família, todos sonhos da família, famílias normalmente pobres, nem totalmente pobres, mas famílias normalmente pobres, que precisam que o filho brilhe no futebol para sair da sua condição de pobreza. Todas tiveram um choque maior do que eu tive, porque todas foram atingidas no âmago da sua alma. Crianças, adolescentes, com um futuro todo pela frente, com muitos sonhos a sonhar e a viver. Bom, todo mundo aqui já deve estar sabendo que eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo desde menino, meu pai era Flamengo, mas eu tenho uma relação assim de muita resistência às certas direções do Flamengo, como Eduardo Bandeira e como o atual presidente. Essas direções, elas foram compostas. Um querido amigo meu, que é uma pessoa muito importante, eu não vou dizer o nome para não comprometê-lo, quando Eduardo Bandeira foi eleito, ele me disse: olha, o Flamengo está em péssimas mãos, vai fazer uma grande administração financeira e não vai ter nada de futebol. Verdade, foi o que aconteceu. O Flamengo se tornou o clube mais rico do Brasil, tinha uma dívida enorme, não tem mais, graças a uma administração de quem entendia. Só que tinha também 2 vice-presidentes presos na Lava Jato, ou seja, não é uma diretoria acima de qualquer suspeita. O incêndio no CT do Flamengo é um crime. Pelo seguinte, o CT do Flamengo é um dos mais modernos e bem equipados da América do Sul. Abel Braga, que é o novo técnico do Flamengo, ficou surpreendido com a qualidade que ele encontrou lá. No entanto, deu um curto-circuito no ar-condicionado, queimou eram alojamentos tipo container de plástico e o fogo surpreendeu 13 crianças, pelo menos, que se feriram. Os 13 que conseguiram escapar, pelo menos até agora, quando eu gasto esse vídeo, escaparam com esse trauma terrível. Bom, eu quero dizer que o que aconteceu no CT do Flamengo é um retrato do Brasil. O Brasil, realmente o Brasil está insuportável. O Corpo de Bombeiros veio sempre tratado como herói e tal, o trabalho lá em Brumadinho. O Corpo de Bombeiros veio com uma desculpa amarela, dizendo que a culpa é da prefeitura, porque estava ainda vistoriando e etc. Não respondeu de forma satisfatória, pelo menos para mim, sobre como o CT, onde moravam todos esses jovens, funcionava sem ter um laudo de funcionamento do Corpo de Bombeiros. E essa de jogar a culpa na prefeitura não é digna da corporação, né? Pois então, a prefeitura nem se pronunciou. Quanto ao clube,
Pelo amor de Deus! Esses caras aí do mundo financeiro não têm a menor sensibilidade. Eu tenho um amigo também, outro amigo muito querido, que também participa, que é da minha profissão, e ele nada todo dia no Flamengo. Ele foi de casa para o Flamengo e acompanhando as redes sociais o Fluminense, o Botafogo, o São Paulo, o Palmeiras, todos de luto. O Vinícius Júnior lá em Madrid, o Lucas Paquetá em Milão, astros da base do Flamengo. E o Flamengo não estava de luto. O Flamengo já proibiu a entrada de Nunes, o cara que fez um gol no título mundial do Flamengo. O Flamengo trata o Zico como se o Zico fosse um competidor qualquer e não o maior ídolo da história do Flamengo. Essa que é a verdade. Como é que um cara como o Zico, um exemplo de retidão, de talento, de desempenho, é tratado como se fosse um chato de galocha que vive infernizando? E aliás, o Zico não vive infernizando coisa nenhuma, tanto que foi morar no Japão, tratar lá do... Pode um ídolo do tamanho do Zico trabalhar no Kashima Antlers e ser desprezado no Flamengo? Este é o Flamengo. O Flamengo desse anúncio imbecil que continua no ar. Oh, aqui é uma nação, nós não temos ídolo, nós temos uma entidade. Que história é essa? Uma vergonha como vocês estão me fazendo passar. Tinha que ter tirado essa propaganda do ar e colocado outra mais humilde, pedindo desculpa pelos garotos que morreram. E olha, vai ter que explicar bem esse fogo, porque se foi um fogo que podia ser evitado... Por exemplo, por que não tinha um vigia? Não tinha um vigia no CT do Flamengo? Um vigia que ganha um salário mínimo, o Flamengo que gastou 150 milhões em contratações de jogadores que não ganham títulos, grandes craques que não ganham títulos, transações que Deus sabe como é que são feitas. Não tem um vigia de salário mínimo para evitar um incêndio desse? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo absoluto. Eu estou com o coração estraçalhado por todas as famílias. Podia ser um filho meu. Em maio eu vou ter um filho que vai se chamar Arthur. Morreu o Arthur Vinícius lá, em homenagem ao Zico, Arthur Vinícius. Tudo isso me aproxima mais dessa tragédia para lhes dizer que se essa diretoria tivesse um mínimo de bom senso, já estaria chamando Júnior, Zico, Adílio, os grandes ídolos do passado, Andrade, que deram títulos para o Flamengo como jogadores ou como técnico, Paulo César Capelliani, em vez de estarem os tratando como se fossem seres humanos sem nenhuma importância. Só que, como eu disse, é o retrato do Brasil, a história do bombeiro e tal. Não é igual a Brumadinho. O Brumadinho teve 300 mortos, vamos logo dizer a verdade, 300 mortos. E até hoje, a Vale não teve um comportamento decente sobre isso. E mais, o Estadão de hoje está trazendo um editorial que parece profético. O Brasil está caindo aos pedaços. São Paulo tem um prefeito aí chamado Bruno Covas que não honra nem o sobrenome dele. Caindo, cedendo um viaduto atrás do outro, o viaduto da Marginal de Pinheiros, a alça da Dutra, a ponte do Limão, na qual eu passo todo dia. E ele só aumenta o IPTU. Chove, todos os sinais do meu bairro ficam embandeirados e a prefeitura simplesmente proíbe que você atravesse a rua, criando mais problemas para o trânsito. Olha, eu me envergonho de ser Flamengo hoje, peço desculpa aos meus queridos amigos que torcem pelo Flamengo e aos adversários todos, mas hoje eu me envergonhei de pertencer à nação rubro-negra. E se eles não cuidarem bem disso que eu estou dizendo, pegar os ídolos de volta, dar o que estão dizendo que dão e não dão, força à base, Lucas Paquetá está brilhando no Milan, Vinícius no Real Madrid, eles pegaram dinheiro, contrataram um monte de jogador que nem chega nos pés desses dois e ficam aí. Olha, se não fizerem isso que eu estou dizendo, dá força à barra e ouvir os ídolos do passado, colocá-los no negócio do Flamengo, em vez de ficar ganhando dinheiro fácil em transações internacionais, eu vou vir aqui e vou para o jornal e vou escrever pedindo que sejam todos eles, de Eduardo Bandeira para cá, incriminados por homicídio doloso
e não é por omissão não, homicídio doloso por participação. Me desculpe eu dedicar esse vídeo todo, não é o Flamengo, é o Brasil de Brumadinho. As chuvas do Rio fizeram 6 mortos, o prefeito disse, mas choveu, mas o Globo que vocês tanto detestam aí, o Globo deu que as verbas de enchentes foram simplesmente zeradas. E o prefeito não dá uma explicação sobre isso. Olha, está difícil morar no Brasil de Brumadinho, das enchentes do Rio, dos viadutos de São Paulo e de Brasília. O Brasil, do Senado e dos 11 membros da mesa, 8 estão sendo investigados, inclusive o presidente e o filho do presidente da República. Bom, meus amigos, eu cansei do Brasil, mas tenho que ficar aqui, sou brasileiro, não posso sair, vou continuar lutando por ele, e é por isso que eu estou aqui com você, pedindo para nós nos darmos a mão para combater isso, evitar que o Brasil caia aos pedaços. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará, inclusive no Brasil.